Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Dispensa maiores comentários o fato de que o tema do vídeo de hoje é extremamente polêmico. Afinal de contas, eu estarei indo aí de encontro a uma tradição cristã secular, já que afirma que a monogamia faz parte do próprio ideal de casamento cristão e que a poligamia é um pecado execrável. Mas será que as escrituras realmente tratam dessa questão dessa maneira? É isso que eu pretendo discutir aqui com os senhores rapidamente nesse vídeo. Obviamente eu não vou fazer uma abordagem completa e exaustiva desse tema aqui. Se eu fosse fazer isso, esse vídeo certamente teria aí pelo menos umas 3 horas de duração, mas aqui eu vou tentar me ater ao essencial. Obviamente, se você vier aqui assistir esse vídeo também já com aquele viés confirmatório de que a poligamia é algo errado, algo condenável, e que por isso eu preciso descobrir argumentos contra ela, esse vídeo não vai servir de absolutamente nada. Vai ser inútil para você. Assim também como para você que nunca leu as Escrituras. Você, infelizmente, vai ter que continuar a se contentar com aquilo que dizem sobre ela para você. Você, infelizmente, não leu, então é difícil, né, poder argumentar em cima disso. É importante falar sobre esse assunto porque a monogamia hoje ela se tornou um instrumento de perversão e subversão da masculinidade. Ela teve sim uma finalidade na civilização judaico-cristã, mas que se perdeu completamente há pelo menos, meus amigos, uns 2 séculos. Depois da Revolução Francesa, o casamento ele foi se secularizando. Nós não vivemos mais num paradigma de casamento cristão. É isso que as pessoas têm que entender. Tem muito cristão que ainda não conseguiu entender isso. Hoje nós vivemos em um paradigma completamente secularizado. E nesse paradigma, a monogamia já não faz mais sentido algum. Por que é que eu estou fazendo essa defesa, então, ou essa análise da poligamia à luz das Escrituras? Eu não sou polígamo, vocês sabem disso, eu tenho dito já isso em alguns vídeos aqui no canal, mas eu tenho defendido então aqui aquela ideia do amor expansivo. Eu sei que é uma coisa muito confusa para muita gente, foi um assunto que eu comecei a abordar nessa terceira fase aqui do canal, e então eu criei esse gráficozinho aqui. Não estou subestimando a inteligência dos senhores, pelo contrário. Eu sei que é um assunto complexo de entender, mas como dizem por aí, brincando, desenhando fica mais fácil de entender. Então vejam que existem diferenças essenciais entre o amor expansivo e a poligamia, mas existe um ponto de convergência. Existe a possibilidade que, num dado momento, o homem tenha mais de uma esposa, mais de uma consorte. Então, em decorrência disso, é importante que eu faça uma análise dessa questão à luz das Escrituras, já que eu estou me dirigindo a uma civilização judaico-cristã, embora também tenha sofrido uma forte influência da cultura greco-romana, já que a Bíblia é o livro de cabeceira, né? O livro religioso de cabeceira dentro da nossa cultura judaico-cristã. Agora você, minha amiga, principalmente, já que as mulheres detestam esse tipo de assunto, e aqui no canal eu comecei a abordar agora, antes que você venha aqui me condenar à danação eterna e ao fogo do inferno, dizendo que eu estou distorcendo as Escrituras, dizendo que eu estou desvirtuando tudo, certifiquem-se de que seus maridos, seus noivos ou seus namorados não estão por trás de vocês querendo a minha beatificação, porque acontece. E se ele não concorda comigo na teoria, ao menos na prática já tem muito homem ao longo da nossa história civilizacional que acaba concordando comigo, se é que vocês me entendem. Por fim, a estrutura desse vídeo será a seguinte: nós vamos falar primeiro dos argumentos contextuais daqueles que condenam a poligamia à luz das Escrituras, ou seja, argumentos que, embora não sejam textuais, as pessoas partem de deduções, ilações e conjecturas para dizer, tá vendo? É por isso que a poligamia é condenável. Depois nós vamos analisar textos, tanto daqueles que supostamente defendem uma condenação da poligamia, como daqueles que mencionam a poligamia e não veem nele nenhum tipo de reprovação ou condenação divina. Por fim, eu quero falar um pouco aqui sobre aspectos do casamento cristão que são completamente ignorados por cristãos hoje em dia e que são explícitos nas Escrituras. Porque eu quero saber se esses cristãos que virão aqui me condenarem, me execrar, seguem fielmente esses princípios que estão explícitos nas Escrituras, mas que a maioria dos cristãos hoje preferem ignorar. Porque é muito fácil dizer que a poligamia é um pecado absurdo, sendo que não existe nenhum texto que a condene nas Escrituras, e ignorar, sim, passagens que explicitamente defendem aspectos importantes do casamento, mas que têm sido completamente negligenciadas por muitos cristãos hoje em dia. Então, iniciando com os argumentos contextuais. O primeiro deles e o mais comum de todos. Deus
tolerou a poligamia e o seu silêncio eloquente é uma forma de condenação. Bom, esse argumento é falacioso por alguns motivos. Em primeiro lugar, meus amigos, vocês acham mesmo que uma lei como a lei mosaica, que tece detalhes, sabe, dos tipos de roupa que o povo deveria utilizar, dos tipos de dias que deveriam ser observados, desce mesmo até detalhes, por exemplo, como um que eu quero ler aqui para os senhores, que fica registrado no livro de Deuteronômio. Olha só o que diz aqui essa passagem, olha que interessante. A mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá com roupas de mulher, pois o teu Deus tem aversão por toda pessoa que assim procede. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não tragas sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Meu amigo, você acha mesmo que uma lei que desse a detalhes como esse não poderia ter trazido de forma explícita um único versículo que fosse condenando a poligamia? Será que realmente não teria, sabe, Moisés não poderia ter feito isso? Mais do que isso, você não tem uma única história ao longo de todas as escrituras, eu já li algumas vezes, onde existe uma condenação explícita a um homem que teve duas esposas. Não existe nenhuma história do tipo, havia um homem na terra tal, e esse homem tinha duas esposas, e foi por isso que ele se deu mal, e foi por isso que ele se ferrou na vida, e foi por isso que ele foi reprovado aos olhos do Senhor. Não existe uma única história. Então esse argumento de que Deus tolerou é tirado da onde? Só existe uma única explicação, daquele viés confirmatório que eu falei aqui no início do vídeo, de alguém que quer condenar a poligamia de qualquer forma nas escrituras, e aí parte para aquela hermenêutica do desespero, como diz um autor que eu ouvi falando outro dia, quer encontrar de qualquer forma um argumento. Então não existe essa história de que Deus tolerou. E aí é o pior, ele diz, não, mas é porque Deus respeitou o povo, porque já existia aquele costume naquela época. Ah, é? Então por que ele não fez isso com o adultério? Por que ele não fez isso com falso testemunho? Por que ele não fez isso com o furto, com o homicídio, com a idolatria? Será que essas coisas também não eram praticadas pelo povo? E por que existem mandamentos explícitos na lei mosaica proibindo essas coisas? Então esse argumento de que Deus tolerou, ele absolutamente não tem nenhum fundamento. Ele poderia sim ter deixado de forma explícita, numa lei que desse a detalhes, né, como os que eu acabei de mencionar aqui, um único versículo. Por que é que não existe? Um 11º mandamento, né? Não terás uma segunda esposa perante mim, porque senão tu serás condenado, ou porque isso é abominação, ou porque tu arderás no inferno. Não existe. Então esse argumento é uma falácia. Mas eles dizem, não, mas o silêncio de Deus ao não aprová-la é uma prova clara de que Deus reprova a poligamia, porque não era assim logo no início, quando Deus criou Adão e Eva, a gente vai ver que não é bem assim que o texto está dizendo, mas enfim, desde quando o silêncio serve como uma maneira de criar norma, isso é um absurdo. Para você ter ideia, isso é tão sério que no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, o silêncio, ele só implica numa manifestação de vontade quando existe uma norma determinando que isso irá acontecer. Então quer dizer que o silêncio de Deus agora criou uma norma? Por que ele não silenciou, repito, sobre o adultério, sobre a mentira, sobre a cobiça? Não, sobre essas coisas ele foi explícito. Agora, sobre a poligamia, ele se silenciou e ele reprovava. Então me desculpa, esse argumento é falacioso, não procede. Um segundo argumento contextual muito utilizado é o de que as famílias polígamas na Bíblia, todas elas tiveram problemas. As famílias tais como a de Abraão, a de Jacó e a de Davi, e aí essas pessoas começam a procurar uma série de explicações para os problemas que essas famílias enfrentaram, e aí qual que é a solução mágica? Foi a poligamia. Me desculpe, esse é um argumento falacioso por várias questões. Uma delas, a primeira, se você analisar a vida dessas famílias, você percebe que os problemas que essas famílias tiveram, em momento algum está relacionado com questões ligadas à poligamia. Pelo contrário, Deus teria todas as oportunidades possíveis para reprovar de forma explícita os problemas que essas famílias enfrentaram e dizer, tá vendo? Vocês estão enfrentando esses problemas porque vocês foram polígamos. Pega, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão teve aquele problema, né, com Ismael e Isaac. Ele recebeu uma promessa de que teria um filho e a partir desse filho as nações da terra seriam abençoadas e o conhecimento de Deus seria ampliado no mundo por meio desse filho de Abraão. Só que ele e Sara já tinham uma idade bastante avançada e num dado momento Sara duvidou da promessa e falou, não, Abraão, pega aí a H, que é a minha serva, deite-se com ela e o filho que ela conceber será o nosso filho, nós vamos criá-lo e ele será o filho da promessa. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do status social, tá, da H, que era serva de Sara, concubina, etc. Não. Para os fins do que eu estou querendo tratar aqui, sim, Abraão foi polígamo, então a H era esposa dele até certo ponto. Mas você vê que depois que a Sara então concebe Isaac, ela fica com ciúmes da serva dela, principalmente por causa de Ismael. Ela não queria que o filho da serva herdasse com o filho dela. Então ela chega para Abraão e diz, olha, Abraão, vamos colocar H e Ismael para fora de casa, que eu não quero que o filho dela herde com o meu filho. Mas você veja que isso não tem absolutamente nenhuma ligação com o fato de que Abraão tenha sido polígamo. Deus poderia ter chegado para Abraão e condenado, tá vendo? Você foi polígamo, então agora o seu filho Ismael será amaldiçoado. É exatamente o contrário que acontece. Deus abençoa tanto Ismael
como abençoa a Isaac. Quem conhece a descendência de ambos sabe que ambas ainda hoje são bastante abençoadas. Então esse argumento definitivamente não procede. A mesma coisa com a família de Jacó, com a família de Davi. Davi foi um pai omisso, essa que é a verdade. Por isso que a família dele teve uma série de problemas, mas não tem absolutamente nada a ver com a questão de que eles tenham sido polígamos. Abraão é considerado o pai da fé. Jacó é um dos principais patriarcas da nação de Israel. É exatamente por isso que a nação de Israel herda, inclusive, o nome de Israel dele. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus e é considerado um dos maiores reis de todo o tempo, de todos os tempos, na nação israelita. Então, como é que esses homens, que foram tão abençoados por Deus, podem agora ser reprovados por conta do comportamento polígamo, sendo que não existe, repito, nenhuma condenação explícita ao comportamento deles, nenhum problema. Agora, a questão é que esse tipo de argumento, ele ignora ainda um aspecto mais explícito. As famílias monogâmicas da Bíblia também tiveram problemas, mas aí ninguém diz que elas tiveram problemas porque eram monogâmicas. Pega, por exemplo, o caso de Isaac e Rebeca. Isaac foi enganado pelo próprio filho amando da mãe. A própria mãe mandou o filho enganar o pai. Depois o filho que enganou o pai teve que fugir de casa porque o irmão que foi enganado queria matá-lo. A própria família de Isaac e Rebeca revela um outro problema muito sério, e é uma família monogâmica. Rebeca preferia Jacó. Isaac preferia Esaú. Então, olha aí, preferência entre filhos dentro de uma mesma família. Mas ninguém vai dizer que isso aconteceu porque eles eram uma família monogâmica. Agora você vê como são dois pesos e duas medidas. Olha que interessante. Quando é interessante condenar a poligamia, eu digo que Abraão, Jacó e Davi tiveram problemas porque eles foram polígamos. Agora, quando eu analiso a questão de Isaac e Rebeca, não tem nada a ver com a monogamia. Outro exemplo, a família de Manoá, o pai de Sansão. Ao que tudo indica, também era monógamo. Não fala de outras mulheres que o pai dele tinha. E olha as dores de cabeça que Sansão trouxe para aquela família. Outro exemplo, a gente não pode esquecer o mais clássico de todos. Meus amigos, as maiores vicissitudes ou a maior vicissitude da história da humanidade teve origem na Bíblia a partir de uma família monogâmica, Adão e Eva. A queda aconteceu a partir de uma família monogâmica. E pior do que isso, depois da queda eles tiveram 2 filhos. Um desses filhos matou o outro, né, que é a famosa história de Caim e Abel. Só que ninguém atribui essas vicissitudes ao fato de que eles eram uma família monogâmica. Então me desculpa, esse argumento de que as famílias poligâmicas todas tiveram problema é uma falácia, porque as famílias monogâmicas também tiveram problema. E os problemas que as famílias poligâmicas tiveram, em nenhum momento está associado à poligamia. Deus poderia ter falado isso de forma explícita, mas não falou, repito. E por fim, existe ainda um terceiro argumento contextual, que é o de que a poligamia seria uma espécie de adultério. Bom, esse argumento ele ignora 2 aspectos básicos. Tudo bem que na nossa cultura judaico-cristã, ao menos teoricamente, não existe poligamia, né? Na prática, a história, como dizem na teoria, na prática a teoria é outra. Mas a questão é que, numa cultura onde exista a poligamia, principalmente a poliginia, que é a mais praticada de todas, né, que é o casamento de um homem com mais de uma mulher, meu amigo, não existe uma espécie de suruba matrimonial. O homem ele se casa individualmente com cada uma de suas esposas. Então ele é casado com a primeira, ele também é casado com a segunda. Então não existe essa coisa de adultério. E a maior prova disso, e aí é um segundo argumento, é o próprio caso de Davi nas Escrituras. Até que Davi se envolvesse com Batseba, ele não havia sido acusado de adultério. Ele já tinha várias esposas, tá? Só que em nenhum momento Davi foi acusado de adultério, porque ele era casado com cada uma das suas esposas de forma legítima, de forma lícita. Mas quando ele se envolve com Batseba, que aí sim era uma mulher casada, ele comete adultério. E não só adultério, ele comete aquele ato terrível de homicídio, né? Aquele homicídio covarde com Urias. Aí sim ele é reprovado por Deus. Aí sim Natã é enviado por Deus, né? O profeta Natã, para reprovar a atitude de Davi. E existe uma passagem bem interessante nessa reprovação de Natã, que nós vamos ler aqui na sequência, onde ele até menciona que se Davi quisesse outras mulheres, Deus teria acrescentado e ele não precisaria ter feito o que ele fez com Batseba. Então ali sim nós estamos falando de uma relação adulterina. Agora, até então, Davi não era acusado de adultério. Então, esse argumento de que a poligamia é uma espécie de adultério, ele é falacioso e, de novo, ele é fruto de um viés confirmatório que quer simplesmente achar qualquer justificativa para reprovar a poligamia na Bíblia. Assim como os outros 2 argumentos que eu citei, né? O argumento de que Deus tolerou a poligamia e o silêncio dele simplesmente comprova isso, e o argumento de que todas as famílias polígamas tiveram problemas. Esses argumentos são falaciosos e são fruto desse viés confirmatório que quer condenar a poligamia de qualquer forma nas Escrituras. Agora, senhores, nós vamos fazer uma análise dos textos que supostamente condenam a poligamia utilizados pelos defensores, né, de tal teoria. Bom, eu vou me valer aqui da versão da King James atualizada, vou acompanhar aqui no meu roteiro até para que esse vídeo fique mais objetivo.
objetivo, mas você pode acompanhar na versão que você quiser. Eu vou seguir a sequência na qual esses textos aparecem ao longo das Escrituras. E o primeiro deles, o mais clássico de todos, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Eu não vou nem entrar no mérito aqui a respeito da literalidade da história de Adão e Eva, se eles de fato representam um homem e uma mulher no sentido literal, como nós concebemos, sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis, porque eu acho que não interessa a discussão que eu quero tratar aqui. Então eu vou partir do pressuposto ortodoxo cristão de que sim, nós estamos diante da história de um homem e de uma mulher concebidos literalmente, embora isso já traga uma implicação sinistra, a de que Deus, no princípio da criação, teria aprovado o incesto. Por que eu estou dizendo isso? Por uma razão óbvia. Se só existia um homem e uma mulher e já havia sido dada uma ordem para que eles crescessem e multiplicassem, essa multiplicação se deu no mínimo, entre irmãos. Então quer dizer que Deus aprovou o incesto logo no início da criação? Se hoje criarem uma lei aprovando o incesto, as pessoas vão poder defender o seguinte: olha, Deus aprovou o incesto no início da criação. E olha que foi antes da queda. Para não ter nem aquele argumento, mas isso foi depois da queda. Não, a gente está falando de antes da queda. Por que é que Deus, por exemplo, não poderia ter criado um outro casal também, para que aí sim os filhos desses 2 casais se multiplicassem? Enfim, fica essa questão aí. Agora a questão é, nesse texto, meus amigos, o que é apresentado não é o paradigma monogâmico, mas sim a ideia ontológica de casamento, a ideia essencial de casamento, a ideia da união entre o masculino e o feminino. Essa é a ideia essencial do casamento do ponto de vista cristão e do ponto de vista, enfim, das religiões como um todo. Então, o cristianismo ele não parte de uma premissa contratual e nem de uma premissa sociológica do casamento, mas sim de uma premissa espiritual. E mais do que isso, esse texto também deixa claro que, do ponto de vista sociológico, quando o homem deixa o seu pai e sua mãe se unem a uma mulher, eles formam um novo núcleo familiar. Agora, veja bem, esse texto não está criando um paradigma de monogamia, até porque o mesmo autor desse texto, que é Moisés, lá em Êxodo 21:10, ele meio que regula a poligamia. Diz o seguinte: se o Senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Então quer dizer que o autor estaria entrando em contradição aqui? Uma mesma coisa que ele afirma que foi determinado no Gênesis, agora ele está regulamentando aqui de uma outra maneira. Não se esqueçam, meus amigos, a Torá, né, o Pentateuco, ele foi entregue basicamente ao mesmo tempo para o povo, porque foi o mesmo autor, no caso Moisés. Então, repito, dizer que esse texto aqui do Gênesis está estabelecendo um casamento monogâmico é uma falácia. Duarte, então por que Deus não criou outras mulheres? Óbvio, porque para fins de paradigma do que é o casamento na ontologia, bastava um homem e uma mulher, ou seja, o masculino e o feminino. Até porque ele não precisaria criar um número. Que número ele criaria? Até porque isso variou. Por exemplo, Abraão teve 3 mulheres, até onde a gente sabe. Né? Jacó já teve 4. De novo, não vou entrar no status aqui da Bila e da Zilpa, que eram concubinas e tal. Teve 4 esposas. Davi já teve muito mais do que isso. Salomão, então, 700 esposas. Então não existe uma questão numérica. Ele não precisaria 1, 2, não. Ele simplesmente estabeleceu o que é o casamento na sua ontologia, que é a união do masculino e do feminino. Portanto, essa é a perspectiva cristã. É claro que existe um significado esotérico e espiritual muito mais profundo por trás dessa passagem aqui, mas que não vem ao caso. Aí um outro texto também que é bastante utilizado, Levítico 18:18. Não tomarás para o teu harém uma esposa e, ao mesmo tempo, a irmã dela, descobrindo a nudez desta, estando tua esposa ainda viva. Aí alguns que querem, de qualquer forma, condenar a poligamia, dizem que, na verdade, a expressão a irmã dela aqui seria a segunda esposa, que, na verdade, receberia um tratamento mais afetuoso como irmã. Isso não é verdade. O que o texto está querendo dizer aqui é para que o homem não se case com 2 irmãs, até para evitar aquele problema que Jacó, por exemplo, enfrentou. Né? Foi casado com Lia e Raquel, que eram irmãs, e havia uma disputa muito grande entre elas. Então a recomendação aqui é só essa. Há quem diga, inclusive, que o que estaria sendo proibido aqui e recomendado é que o homem não fizesse uma espécie de homenagem com as 2, tá? Para que ele não tivesse relação sexual com as 2 ao mesmo tempo. Mas para mim fica claro aqui que, na verdade, o que é recomendado é que ele não se case com 2 mulheres apenas para evitar a disputa natural que passaria a existir entre elas. Mas não tem nada a ver aqui de paradigma monogâmico, a segunda irmã seria, na verdade, a segunda esposa. Isso é uma forçação de barra. É a hermenêutica do desespero, né? Como eu citei agora há pouco. E aí existe, já passando então para o Evangelho, né, e para as cartas paulinas principalmente, alguns textos que também são utilizados para supostamente condenar a poligamia. E aí um deles, muito utilizado, é o de Paulo na primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 7, no versículo 24. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. Aqui não está sendo falado nada a respeito do paradigma de casamento, mas sim sobre a imoralidade e a promiscuidade. Basta ler os versículos anteriores que você vai entender esse contexto. Paulo está combatendo o sexo ilícito, ou seja, aquele sexo praticado fora do casamento, ali no caso até com meretrizes e prostitutas. Então Paulo não está falando sobre monogamia aqui, é muita forçação de barra, é querer forçar o texto para que seja dito algo que não está sendo dito. Então sim, dentro de um contexto onde era muito comum a imoralidade, a promiscuidade, é importante que o homem tenha sim a sua mulher e a mulher o seu marido, se eles quiserem praticar o ato sexual de forma lícita. Então dizer que aqui está sendo instituído o paradigma da monogamia é uma falácia, o texto não permite fazer esse tipo de inferência. E aí o texto por excelência utilizado por esses que defendem então que a poligamia é algo condenado nas Escrituras, que é o famoso texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, que diz o seguinte: é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, etc, etc, etc. Em primeiro lugar, uma coisa que tem que ficar clara sobre esse versículo aqui para vocês. Isso você não precisa nem acreditar em mim, tá? Pode procurar qualquer especialista em grego bíblico, koiné aí de sua confiança, que você vai entender. Existem pelo menos 3 possíveis interpretações ou traduções para essa passagem aqui. E a primeira delas é o seguinte: que o bispo seja alguém casado, ou seja, que ele seja esposo de uma mulher. É isso. Então, a primeira interpretação que pode ser dada a esse texto é que Paulo estava exigindo o seguinte, até para evitar promiscuidade, evitar uma série de coisas, que o bispo, que o pastor seja casado, que ele tenha uma mulher com quem então ele possa ter uma vida sexual controlada. Essa é uma primeira interpretação, embora eu não acho que seja a mais adequada. E aí tem uma segunda interpretação, e essa sim eu acho que é a mais adequada e é o que Paulo efetivamente quis dizer, que é o seguinte: que o bispo não seja divorciado, ou seja, que ele seja esposo da primeira esposa que ele teve. Que ele não pratique aquilo que Jesus condena em Mateus 19, que era o divórcio em série, né? O sujeito ali a mulher ia ficando mais velha, ia ficando, sei lá, insuportável, o sujeito dava a carta de divórcio para ela, ou então queria uma mulher mais nova, né? Coisa que só acontecia naquela época, hoje em dia não acontece mais. Então, para que o bispo não fosse alguém que tivesse praticado isso, ou seja, que ele não fosse alguém divorciado, mas que ele ainda fosse casado com a sua primeira esposa, e não que ele tivesse que ser casado só com a sua primeira esposa. Então essa, para mim, é a interpretação mais plausível desse texto, porque está em consonância, inclusive, com aquilo que Jesus recomenda no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E, claro, existe a interpretação de que Paulo estaria aqui, sim, falando a respeito da poligamia. Ele estaria proibindo que o bispo tivesse mais de uma esposa. E aqui algumas coisas têm que ser ditas. Ainda que essa fosse realmente a interpretação correta, alguns pontos precisam ser colocados. O primeiro deles, Paulo está se dirigindo ao bispo, alguém que queria ser pastor. Então faz sentido que, se ainda, né, que essa fosse a interpretação, que é uma pessoa que vai ter que cuidar do rebanho, vai ter que cuidar de uma igreja, que ele não tivesse mais de uma esposa. Porque, como Paulo diz numa outra passagem, quem é casado tem que cuidar das coisas do casamento e deixar as coisas do Senhor de lado, né, em segundo plano. Então é natural que quanto menos compromisso ele tivesse com mais de uma esposa, melhor seria para cuidar, então, do rebanho. Agora, uma segunda coisa que tem que ser dita aqui de forma clara. Por que é que Paulo não estendeu essa mesma proibição que ele colocou para o bispo para os outros cristãos? Por que é que ele não proíbe de forma explícita? Olha, eu recomendo que todos os homens cristãos tenham uma única esposa. Por que não é dito isso? Então você, meu amigo, que assim como eu, não é pastor, não é bispo de nenhuma igreja institucional e é cristão, você sim estaria autorizado por Paulo a ter mais de uma esposa. Por que é que ele não diz de forma explícita? Porque essa não era a intenção. Meus amigos, a poligamia no judaísmo, embora ela não fosse muito praticada aqui nessa região na qual Paulo vivia, né, que era muito influenciada pela cultura greco-romana, ela só foi proibida no judaísmo, efetivamente, por volta do ano 1000 da nossa era, do ano 1000 depois de Cristo, por um rabino lá, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas que era inclusive um rabino askenazi, ou seja, um rabino de tradição de um judaísmo europeu, no ano 1000. Então você acha mesmo que Paulo estaria aqui inovando no ordenamento jurídico judaico? Claro que não. Agora, mesmo que você dê essa interpretação aqui, forçando a barra para dizer que ele estava proibindo o bispo de ter mais de uma mulher, essa proibição definitivamente não se estendia aos outros cristãos, porque Paulo, como judeu, sabia que a poligamia era praticada pelas comunidades judaicas ao redor do mundo, em outros lugares, então ele não estaria aqui contradizendo totalmente o seu ordenamento jurídico. Então, esses são os textos geralmente utilizados por quem defende a condenação da poligamia na Bíblia, mas que, sinceramente, para mim, definitivamente não corroboram essa condenação. Agora, eu vou citar alguns textos aqui rapidamente que, pelo contrário, mencionam a poligamia sem que exista nenhuma condenação
explícita e nem implícita nesses textos. E aí o primeiro deles, Êxodo 21:10, que eu já li aqui, né? Se o Senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Meus amigos, aqui está uma regulamentação explícita da monogamia e não existe nenhuma condenação textual aqui. Aliás, é muito parecida essa regulação com a que acontece no Corão, né? Ou seja, as mulheres não podem ser tratadas de forma desigual. Elas têm que ser tratadas da mesma forma. O marido não pode prejudicar uma favorecendo outra. Uma outra passagem bastante interessante é a profecia que Natã vai levar a Davi após Davi ter cometido o adultério com Batseba. Eu já mencionei isso aqui. Tem uma passagem muito interessante num trecho dessa profecia que diz o seguinte: então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, e assim diz Yahvé, Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, e eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Ou seja, o próprio Deus está reconhecendo aqui que Davi não precisaria ter feito o que ele fez com Batseba, ter cometido aquele adultério e aquele homicídio covarde. Se ele realmente quisesse outras mulheres, o próprio Deus teria acrescentado isso a ele. Aí alguns dizem, não, mas é porque na verdade Deus estaria satisfazendo a concupiscência, a promiscuidade de Davi, queria mais mulheres. Meu Deus, onde está escrito isso aqui no texto? Tá vendo como é que as pessoas começam a ter que fazer inferências, a fazer análises, a tentar deduzir coisas, porque não existe isso aqui no texto, meu filho. Porque Deus poderia ter condenado mais uma vez aqui a poligamia de Davi. Por que ele não faz isso? Por que ele diz, olha, eu acrescentaria? Então as pessoas começam a distorcer o texto porque elas já estão naquele viés confirmatório de que elas de fato precisam condenar de qualquer forma a poligamia. E aí uma outra passagem, né, bastante simbólica nesse sentido é o próprio Jeová se casando com Judá e Israel, tendo duas esposas. Isso está registrado em Ezequiel 23, versículos 2 a 4, que diz o seguinte: ó querido filho do homem, eis que havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, e aconteceu que elas se prostituíram no Egito, desde muito jovens, e se envolveram com todo tipo de perversão. Naquelas terras viram seus corpos serem tocados lascivamente, seus seios foram afagados e desvirginados. A mais velha chamava-se Aholá, ou Olá, e o nome da sua irmã era Aholivá ou Olibá, nem sei se a pronúncia é essa, né? Não sou nenhum especialista em hebraico, isso aqui provavelmente são transliterações do hebraico. Elas me pertenciam e geraram filhas e filhos meus. Quanto ao significado de seus nomes, Olá, tabernáculo dela, é Samaria, né, que era a capital do reino de Israel, né, do norte. E Olibá, meu tabernáculo, é Jerusalém, que era o reino do sul, que era Judá. Então você veja, o próprio Jeová está aqui dizendo que era casado com duas esposas, que inclusive eram bastante infiéis. Ah, Duarte, mas isso é algo simbólico, né? Uma metáfora que o profeta Ezequiel está revelando. Sim, eu concordo, mas por que eu estou utilizando esse argumento aqui? Porque muita gente utiliza o argumento de que a relação entre Cristo e a igreja é uma relação monogâmica, então, portanto, o cristianismo está trazendo a monogamia como o ideal de casamento. Meus amigos, isso é tão não verdade que, por exemplo, e aqui é a última passagem que eu quero mencionar, a parábola das 10 virgens não menciona um casamento monogâmico. Já pararam para pensar nisso? As noivas ali eram as 10 virgens. Obviamente tem um significado também espiritual, mas por que Cristo não usa o exemplo então de um casamento monogâmico? Porque ele simplesmente respeitou a cultura do período dele. Então você veja que existem textos sim que mencionam a poligamia, sem que exista nenhuma condenação explícita, e pelo contrário, você não tem nenhum texto que condene explicitamente a monogamia. Por fim, senhores, eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem antes falar sobre alguns aspectos importantíssimos e que são tratados de forma explícita pelas escrituras sobre o casamento, mas que muitos cristãos hoje em dia já não querem mais seguir ou começam a problematizar e relativizar essas ideias. E o primeiro texto que eu gostaria de tratar aqui com os senhores é o seguinte, a questão acerca do divórcio. É um texto que está registrado lá em Mateus 19, dos versículos de 4 a 6. E Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Então, meu amigo, se você é cristão e vai vir falar mal de mim aqui, dizer que eu estou distorcendo as escrituras, que eu sou um herege e tal, mas você, por exemplo, concorda com o divórcio, ou se você faz parte de uma instituição que concorda com o divórcio, meu amigo, você está indo contra algo que está explicitamente proibido nas escrituras. Jesus aqui, ele menciona que o divórcio definitivamente não foi algo instituído e planejado por Deus, mas hoje a maioria dos cristãos
concorda que o divórcio é algo que pode ser realizado, por mais que eles digam que não é o ideal, mas a maioria das igrejas protestantes e das igrejas evangélicas aceitam o divórcio. A Igreja Católica ela é um pouco mais restrita. Ela só aceita em situações específicas e é o próprio Papa que tem que conceder o divórcio, mas a maioria das igrejas evangélicas e protestantes aceitam o divórcio. Então, se você de alguma forma concorda ou aceita o divórcio, meu amigo, você está indo contra algo que está explícito nas Escrituras. Agora, uma outra coisa, uma questão interessante. Por exemplo, Paulo nos aconselha a não nos casarmos. Olha o que está registrado na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 9. Porquanto, gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de determinado modo, outro de forma diferente. Melhor é estar solteiro, pior é a separação. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecestes como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão ou abrasar, segundo algumas traduções, né? Meu filho, por que é que esse tipo de ensinamento aqui não é ensinado nas igrejas? Por que é que a gente fica dizendo que os jovens têm que se casar, né? O rapaz tem que procurar uma boa moça para se casar e formar uma família, a moça tem que procurar um jovem para se casar, ser o marido dela, o pai dos filhos dela? Por que esse tipo de ensino de Paulo é relativizado? Aí cria-se um monte de explicações. Não, porque Paulo estava falando para pessoas que possuíam um dom específico. Meu amigo, em momento algum é dito isso no texto. A recomendação dele é a seguinte: se você não consegue se controlar, se você é uma pessoa tão incontinente, uma pessoa tão carnal, que não consegue ter controle sobre o seu desejo sexual, então você que se case. Né? Isso é uma concessão que eu estou dando, que você se case porque, afinal de contas, você não é tão espiritual a ponto de conseguir viver uma vida de celibato, uma vida de castidade, então você se case. Por que esse tipo de conselho não é dito para os jovens, para os adolescentes na igreja? Então ele é relativizado. Agora, por fim, né? E aí é o mais problemático de tudo, é a questão mais controversa de hoje em dia, embora seja muito explícita, é uma coisa que as mulheres odeiam que se diga, e aí elas começam a criar um monte de argumentos. Na verdade, isso foi dito num contexto cultural diferente. Vamos ver aqui Gênesis 3,16. Para a mulher sentenciou o seguinte, né, após o pecado: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia dará à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Efésios 5, 22 a 24. Esposas, cada um de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas a seus próprios maridos. Aí 1 Pedro, 3, de 5 a 6. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Por fim, existem outros textos, tá? Mas eu quero citar aqui só mais um. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre um homem. Esteja, portanto, em silêncio. Aí eu pergunto, vocês, meus amigos cristãos que vão vir aqui me condenar nesse vídeo, principalmente vocês, mulheres, vocês estão dispostas a viver isso aqui? A serem obedientes aos seus maridos? A serem sujeitas a ele em tudo? A chamá-los de Senhor? A reverenciá-los, a aceitá-los como cabeça da família? Aí não, as mulheres começam a relativizar tudo isso, porque Paulo disse isso num contexto cultural diferente, ou então as mais exaltadas, né, as cristãs feministas, porque Paulo e Pedro eram muito machistas, ou porque a Bíblia como um todo é um livro machista. É engraçado que aqui você pode relativizar, né? Aqui tudo vira um contexto cultural. Agora a poligamia não, a poligamia é um pecado execrável, é um pecado absurdo, não tem nada de cultural. Meus amigos, vocês estão vendo 2 pesos e 2 medidas. Definitivamente não faz sentido nenhum esse tipo de discussão. É claro, eu até acho que alguns aspectos daquilo que Paulo nos coloca, sim, foi dito num contexto cultural. Por exemplo, não acho que uma mulher falar num templo religioso, ou ela se manifestar como hoje em dia acontece, seja lá um grande absurdo, embora muitas instituições cristãs ao longo da história tenham mantido essa regra também, proibido a ordenação de mulheres, de que mulheres pudessem falar e etc. Mas eu acho que sim, isso é uma questão cultural. Mas veja, quando é conveniente, aí vira uma questão cultural, e quando não é, então, por favor, vocês que são cristãos aí, institucionais, que vão vir me condenar e execrar minha alma aqui nesse vídeo, verifiquem se antes vocês têm seguido à risca aquilo que é dito explicitamente
sobre o casamento nas Escrituras, antes de querer condenar aquilo que é, sabe, que não é dito de maneira nenhuma, mas que tem que ser fruto de ilação, de dedução, enfim, de conjectura, que é a condenação da poligamia. Meus amigos, vocês sabem qual que é a verdade mesmo? Para fins daquilo que o Espírito do Evangelho nos revela, pouco importa para Deus se você tem 1, 2 ou 3 esposas. O fundamental é que você as ame assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida pela igreja. Essa é a essência do amor cristão. Essa é, inclusive, a essência disso que eu tenho chamado de amor expansivo aqui, que nada mais é do que a essência, a aplicação é da essência do que é o amor cristão, e é exatamente isso que Deus espera de nós, sabe? Independentemente de ser com a tua esposa ou não, com qualquer pessoa, é que nós amemos dessa maneira desprendida, dessa maneira altruísta. Então, sinceramente, essa discussão sobre a poligamia, um pecado execrável, ela não tem nenhum fundamento, ela não tem nenhuma lógica bíblica, ela é fruto, repito, daquele viés confirmatório que quer condenar a poligamia de qualquer maneira. Deus está pouco se importando, meu filho, se você tem 1, 2 ou 3. Agora, é claro, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico, civilizacional, existem outras implicações que nós vamos tratar em outros vídeos. Mas para esse vídeo aqui, senhores, então era isso. Eu espero que ele possa ter trazido algum esclarecimento, ele possa ter suscitado algumas reflexões. Eu sei que é um vídeo controverso, porque está abordando um tema que é uma certeza praticamente há séculos dentro da nossa cultura cristã ortodoxa. Então, se você discorda de mim, deixa aqui nos comentários também. É importante algum outro texto que você lembrou, porque ao longo de outros vídeos aqui no canal, nós certamente iremos abordar essa questão aqui. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.